Senhor presidente, a cada momento que se passa, a preocupação que se externa no cenário nacional é muito preocupante. Porque o que se observa neste momento são que as garantias constitucionais, todas elas estão sobre uma nova ordem judiciária ou de interpretação do judiciário. A Constituição de 1988, nas suas cláusulas pétreas, e principalmente ao que se garante sobre Estado democrático de direito, garantias individuais, todas elas, nesse momento, passam para um processo de interpretação dos julgadores e dos tribunais. E é muito claro, no primeiro artigo da Constituição, que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo e o regime político, administrativo, que rege o país é uma democracia, o poder é do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que elabora as leis e é o Congresso Nacional que as modifica também. O Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, eles são os guardiães. É quem protege a Constituição, tanto o STJ, Superior Tribunal de Justiça, como o Supremo Tribunal Federal. Hoje, mais uma notícia que faz com que nos preocupemos muito. O Partido PEN entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, questionando a interpretação do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala que este ordenamento do golpe são fases que são construídas, até 2016 prevaleceu a interpretação da Constituição que só poderia ser preso depois do processo transitado e julgado. Assim está muito claro na Constituição. Não é preciso ser jurista para entender quando se lê na Constituição essas garantias. E todos os julgadores, tanto da primeira instância, como da segunda instância, como da terceira instância, ou os tribunais estaduais, ou os tribunais federais, ou o STJ, Superior Tribunal Federal, ou o Supremo Tribunal Federal, todos eles interpretavam sobre esta ótica, que é o que está na Constituição de 1988. A presidente Dilma foi empichada no ano de 2016. Em 2016 também, o Supremo modificou a interpretação com quanto ao transitado e julgado e mudou, dizendo que não, que seria preso após o julgamento na segunda instância, em função das protelações, ações protelatórias de tantos corruptos que envergonham esse país, usavam o poder financeiro e bons escritórios de advocacia para tentar não serem punidos com a prisão. Está correto. A corrupção precisa ser combatida. Mas a corrupção pode ser combatida com os elementos constitucionais e com a lei penal que foi votada, foi reformulada. Não é preciso rasgar a Constituição para se combater corrupção. Porque aí pode-se até combater corrupção, mas aí quebra o Estado democrático de direito e, o mais grave, faz uma ruptura no processo da Constituição de 1988. E o que está se preocupando mais agora? São as declarações dos militares. No dia que o presidente Lula ia ser julgado, um dia anterior, o general Vilas Boas, o interventor do Rio de Janeiro, declara no seu Twitter
que está protegendo a Constituição, que não admite nenhum tipo de corrupção, e fala mais sobre as questões que um militar na ativa jamais, em um país sério, poderia dar opinião. Quando um militar quer dar opinião política, o primeiro ato que ele precisa fazer, o primeiro ato, é ir para a reserva. Lá na reserva ele passa a ser um cidadão comum. Pode dar opinião, pode concordar, discordar, fazer crítica, mas um general na ativa, ele tem obrigação, senhor presidente. Mais 2 minutos, senhor deputado. Ele tem por obrigação respeitar a Constituição. A Constituição proíbe militares na ativa serem ativistas políticos. Isso é papel de militar. E agora, mais um desenlace. No dia 1º de abril, um general Lessa deu uma entrevista na rede Band de televisão, dizendo que se o Supremo Tribunal Federal fizer qualquer alteração com quanto à interpretação da segunda instância ou do processo transitado e julgado, que o sistema militar está de prontidão e não haverão de tomar o poder, não é no voto, é na bala. Não sou eu que estou dizendo isso. Está na entrevista. O senhor general Lessa, na Band. Antes de ontem, eu vendo uma fala do jornalista Chico Pinheiro, ele diz uma coisa com muita profundidade, e que eu passo a me preocupar. Talvez a vida do Lula está muito mais segura lá onde ele se encontra, preso. Pelo menos lá ele está vivo. Há um histórico neste país de assassinatos ou de mortes em acidentes que até hoje não foram e não conseguiram esclarecer como aconteceu. A morte do Jango, ninguém sabe como ela fundamentalmente, comprovadamente aconteceu. A morte de Juscelino Kubitschek, uma semana anterior à morte, já tinha jornal citando de um acidente que o Juscelino Kubitschek iria ou teria morrido entre São Paulo e Rio de Janeiro, Lula da Silva. É claro que está tendo um arranjo ordenado para a não participação do Lula nas eleições de 2018 de outubro. Está claro e evidente. O problema não é só combater a corrupção, mesmo porque o Lula, até agora, não tem 1 miligrama de provas contra o ex-presidente Lula que o garantisse a permanência em uma sede da Polícia Federal, onde quer que seja, privado da sua liberdade. Ali está sendo atacado a cidadania. Ali está sendo atacado o Estado democrático de direito. Ali está sendo rasgado a presunção da inocência. É por isso que os movimentos internacionais, principalmente os movimentos de proteção à vida humana e à democracia, estão fazendo uma ação conjugada, enfática, determinada em defesa da liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas muito me preocupa as declarações de alguns setores do glorioso Exército Brasileiro. Muito me preocupa, porque esta democracia brasileira, ela ainda é muito frágil. E a sociedade brasileira também ainda não tem um perfil de lutar pela sua democracia. Os braços cruzados,
a inaptidão, a criminalização da política e o conflito gerado entre o que é legal e o que é ilegal, entre o que é constitucional e o que é convicção de julgadores, está criando uma situação de desequilíbrio profundo na sociedade brasileira. O divisionismo, o conflito, pode gerar problemas graves, justamente por uma instabilidade social e a falta de segurança jurídica que, neste momento, os tribunais não estão conseguindo fazer. Trazer esta tranquilidade que a justiça sempre teve de equilíbrio. Então é neste momento, concluindo as minhas palavras, senhor presidente José Roberto, é que eu entendo que nós precisamos fazer um debate profundo, uma reflexão muito extensa com a sociedade brasileira de recomposição, de harmonia, porque senão nós não vamos trazer o nosso Estado brasileiro a uma condição de retomar o desenvolvimento que o presidente Lula, com muita competência, o fez. Não só combatendo a pobreza, não só combatendo a fome, mas gerando empregos e, acima de tudo, fazendo as esperanças vencerem os medos. É assim que nós precisamos resgatar o Brasil para os brasileiros, e o Brasil para as brasileiras, e o Tocantins para os tocantinenses e as tocantinenses. Avante, meu Brasil, avante, meu Tocantins. Vamos à frente, companheiros e companheiras. Obrigado.